Olá, boa tarde. O INSS terminou 2020 com cerca de 1.700.000 pedidos de benefícios previdenciários para serem analisados. No ano passado, o atraso no atendimento foi agravado pela pandemia do coronavírus. A demora para a concessão veio, inclusive, parar aqui no Supremo Tribunal Federal. O que o cidadão que está na fila deve fazer? Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje, que você vai ver também. O Ministério Público do Distrito Federal apura vacinação em pessoas que não fazem parte do grupo prioritário. Caso se confirme essas informações, essas pessoas serão penalizadas. 2021 já registra 2.300 novos casos de Covid-19 em unidades de privação de liberdade. E ainda, Dia da Intolerância Religiosa. Só no Rio de Janeiro foram registrados mais de 1.300 casos em 2020. O Brasil tem normas jurídicas de punição à intolerância religiosa, que é considerada crime. O Partido Comunista do Brasil entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em que pede a continuidade do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, instituído por lei no ano passado. A vigência está restrita à duração do estado de calamidade pública devido à pandemia do coronavírus. O partido alega que, com a descontinuidade do programa, trabalhadores estarão mais expostos à Covid-19, em especial gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje o pedido da Rede Sustentabilidade para afastar o ministro Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde. Quem traz os detalhes desta decisão é Manuela Borges. Boa tarde, Manu. Boa tarde, Evne. Boa tarde a todos. Olha, na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski argumenta que a Constituição é clara, cabe apenas ao presidente da República nomear ou afastar um ministro de Estado e que o STF não tem competência legal para fazer o afastamento. O ministro Lewandowski alega ainda que as acusações feitas pelo partido Rede Sustentabilidade contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, precisam de provas concretas e que até agora estão baseadas apenas em notícias jornalísticas. Evne? Muito obrigada pelas informações, Manu. Os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal apuram irregularidades na vacinação contra a Covid-19. A suspeita é que pessoas fora dos grupos prioritários estão furando a fila da imunização. No Distrito Federal, o Ministério Público pediu que a Secretaria de Saúde encaminhe, no prazo de 48 horas, um relatório sobre pessoas que receberam a vacina sem fazer parte do grupo prioritário de imunização. No primeiro lote de doses recebidas pela capital do país, a prioridade da vacinação são profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. Após intensas tratativas e um esforço muito grande, o Distrito Federal recebeu pouco mais de 106 mil doses, que são destinadas exclusivamente, num primeiro momento, para aqueles que atendem direto nos hospitais, todos aqueles profissionais que estão em contato com o coronavírus. Chegou ao Ministério Público uma denúncia no sentido de que outras pessoas estariam recebendo. Nós requisitamos, então, para que imediatamente a Secretaria de Saúde nos informe quais são essas pessoas. Por quê? Porque caso se confirme essas informações, essas pessoas serão penalizadas administrativamente e, inclusive, no âmbito civil e até penal. Em outras unidades da federação, os Ministérios Públicos Estaduais também estão investigando o desvio de doses da vacina contra o coronavírus. No Amazonas, há a suspeita de que pessoas foram nomeadas a cargos comissionados para furar a fila da imunização. No Pernambuco e em Sergipe, o Ministério Público também pediu informações sobre prefeitos e pessoas ligadas a prefeituras vacinadas indevidamente.
chegou a 63 mil o número de casos de Covid-19 no sistema prisional. Segundo o relatório desta semana do Conselho Nacional de Justiça, só no último mês foram 2.300 novos registros de contaminações entre presos e servidores públicos. As informações são do primeiro boletim do ano feito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. O levantamento é realizado com o apoio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para superar desafios estruturais no sistema prisional. Desde o início da pandemia, já são quase 44 mil casos entre presos e mais de 13.500 entre trabalhadores do sistema penitenciário. 229 pessoas morreram. No sistema socioeducativo, 1.377 adolescentes foram infectados, além de 4.611 servidores, com 27 mortes. E para evitar a propagação da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça prorrogou até março deste ano a Resolução 62, que prevê medidas preventivas aos tribunais e magistrados. Entre as recomendações, os juízes devem reavaliar as prisões provisórias, colocar em prisão domiciliar as pessoas presas com Covid-19 se não houver espaço de isolamento na instituição e, no caso dos menores infratores em centros socioeducativos, os magistrados devem reavaliar a internação e substituí-la por medidas alternativas. O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas do Estado do Pará que prevêem acréscimo de 50% sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização. A lei foi de iniciativa parlamentar, mas conforme a relatora da ação no Supremo, ministra Carmen Lúcia, no caso de leis que disponham sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores civis e militares da administração estadual, a iniciativa compete aos governadores. A ministra Carmen Lúcia propôs que a decisão produza efeitos a partir da data de julgamento em relação aos servidores que já estejam recebendo o adicional por interiorização por decisão administrativa ou judicial. A decisão se deu na sessão virtual do plenário concluída em dezembro de 2020. No próximo bloco, o INSS termina 2020 com cerca de 1.700.000 pedidos de benefícios previdenciários para serem analisados. Assunto para daqui a pouco. Continue com a gente. A Constituição brasileira ela é super importante, não só por ela trazer os seus princípios e valores do nosso povo enquanto nação, mas especificamente em relação aos direitos sociais, por dar essa ênfase constitucional a esses direitos que são muito importantes ao povo brasileiro, que estão lá discriminados no artigo 7º do texto constitucional. Em 2021 começou com expectativa para milhares de brasileiros que dependem da Previdência Social. O estoque de pedidos de benefícios represados já chega a 1.700.000. A precariedade de atendimento no ano passado foi agravada pela pandemia e o Judiciário precisou intervir para tentar minimizar os prejuízos aos beneficiários. Eu queria o meu benefício de volta. Eu preciso. Já é mais de um ano de espera. A dona Maria Isabel, de 84 anos, que recebia o benefício de prestação continuada, o BPC, desde 2007, teve o pagamento suspenso porque não sabia que teria de estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Mesmo com a situação regularizada, ela não consegue receber o direito. Eu fui imediatamente no CRAS, recadastrei, levei o papel para o INSS. E desde 2019 que eu não recebo. No ano passado, por causa da pandemia, foram mais de 5 meses de agências fechadas. E o retorno ao trabalho dos servidores do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, se transformou numa disputa judicial. Nas ações, a alegação da Associação Nacional dos Médicos Peritos era de que a reabertura das agências não cumpria o protocolo de prevenção à Covid-19.
O INSS argumentou que seguiu todas as medidas de segurança, mas que os peritos queriam melhorias estruturais que vão além do combate ao coronavírus. No meio deste cabo de guerra, milhares de pessoas esperam atendimento presencial da perícia médica. Hoje, mais de 1.700.000 pessoas aguardam uma posição do INSS para se aposentar ou receber algum benefício. Essa demora na concessão de um direito previsto na Constituição veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes homologou o acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS no mês passado, determinando o prazo máximo de até 90 dias para que a Seguridade Social analise os pedidos de benefício. Nas perícias, o tempo máximo que o cidadão deve esperar é de 45 dias para agendamento, salvo nos casos de unidades que operam com déficit de servidores. Nestas situações, o limite é de 3 meses. Se o INSS descumprir o acordo, terá de analisar a ação administrativa em 10 dias por meio de uma central unificada de cumprimento emergencial de prazos. A decisão do ministro Moraes é vinculante, ou seja, vale para todas as ações com este mesmo assunto. Segundo o órgão, 70% dos requerimentos estão em análise. Entre eles, o da dona Luzia Barbosa, que espera uma resposta desde dezembro de 2019. Só análise e só. E já tem bastante tempo que eu estou esperando e nada resolve. De acordo com o INSS, o tempo médio para concessão de benefício é de 66 dias. Já o prazo máximo previsto em lei é de 45 dias. O órgão afirma que trabalha para reduzir o estoque. Uma das medidas anunciada desde o ano passado é a contratação de aposentados e militares da reserva, que vai ampliar de 30% a 40% o número de servidores. Segundo a Seguridade Social, isso vai possibilitar o atendimento dos pedidos dentro do limite estipulado pelo acordo assinado com o Supremo e o MPF. O INSS tem prazo de 6 meses para se adequar. Em nota, o INSS informou que o benefício da dona Maria Isabel, aquela do início da reportagem, já foi reativado. Já o pedido da dona Luzia continua em análise. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Larissa Dias Rego Ferraz. Doutora Larissa, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. A gente viu na reportagem que o tempo médio de espera é de 66 dias, mas há situações em que essa espera é ainda muito maior. O que o cidadão pode fazer nesse caso? Sim, há situações que são de 6 meses, 1 ano ou muito mais. Há 2 soluções. Primeiramente, o segurado ele pode se recorrer administrativamente, ligando no 135, pedindo para ser encaminhado para a ouvidoria do INSS e ele apresentar o seu problema, o seu pedido que não foi analisado dentro do prazo, eles têm um prazo de 30 dias para responder o segurado ou beneficiário. De igual modo, a Constituição Federal prevê que todos têm direito à duração razoável do processo. Então, diante disso, isso também se aplica no âmbito previdenciário. A Lei 9.784 de 1999, ela fixa um prazo de 30 dias para fins de decisão dentro do âmbito dos processos administrativos. Então, a Administração Pública Federal, ela tem um prazo de 30 dias para responder qualquer requerimento formulado pelo segurado. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias. No entanto, mesmo em caso de prorrogação, essa prorrogação deve ser devidamente fundamentada. Diante disso, fere-se um direito líquido e certo do segurado, sendo possível a impetração de um mandado de segurança no intuito de obrigar que o órgão, o INSS no caso, realize a análise daquele requerimento administrativo dentro do prazo determinado expresso por lei. Em caso de deferimento de benefício, o INSS tem um prazo de até 45 dias para estar realizando a implantação desse benefício deferido. Uma vez esse benefício sendo deferido, essa pessoa, durante todo esse tempo de espera, ela tem direito a correções monetárias por esse tempo todo que ela ficou esperando até a concessão dele? Os benefícios eles são pagos devidamente valores atualizados. Eles são sem juros. Desculpa? Isso. Eles são pagos de valores atualizados, mas não em si de juros. Ah, sim. E o que as pessoas devem fazer em caso por causa dessa questão do déficit
de funcionários, né? Isso está claro, não tem gente para atender, é segurar mesmo a onda, esperar um pouco mais. Como é a recomendação agora, não jurídica, mas assim, de atenção mesmo a esse beneficiário? No caso, a gente está falando de verbas de caráter alimentar. A fome, ela não espera, né? Então, assim, esses segurados, eles passam por situações, inclusive, de extrema necessidade, porque eles dependem do benefício para a sobrevivência. Então, se ultrapassou o prazo, fugiu da razoabilidade de espera, eu recomendo que eles procurem a Defensoria Pública para iniciar mandado de segurança ou ajudar qualquer outra ação para poder resguardar o direito. Sim, a gente teve uma portaria publicada ontem, né? E suspendendo a prova de vida até fevereiro. Explica um pouquinho disso para a gente. Foi publicada a portaria 1266, que entrou em vigência ontem, dia 21 de janeiro. Em virtude da pandemia, com as agências fechadas, não estava sendo realizado perícia nem atendimento ao público. Inclusive, a prova de vida que é realizada nas instituições bancárias, em virtude de muitos segurados, beneficiários, seridosos estarem no grupo de risco, houve-se a suspensão desse prazo, ou seja, os segurados eles não vão ser penalizados. Esse prazo seria de março até dezembro do ano passado. Com essa portaria, prorrogou-se até o final de fevereiro. Então, esses segurados, eles podem aguardar para estar realizando essa prova de vida e eles não vão ser penalizados com a suspensão ou bloqueio dos seus benefícios. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Veja a seguir, Dia de Combate à Intolerância Religiosa. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância de combater esse crime. A Constituição da República é a nossa Carta Magna. É a lei mais importante do sistema jurídico. É um instrumento fundante do Estado democrático de direito. É ela que traz os princípios fundamentais da República, os objetivos a serem concretizados pelo Estado e, em especial, os direitos e garantias fundamentais. Hoje comemoramos no Brasil o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, para chamar a atenção ao desrespeito à fé. A data foi criada em 2007, uma homenagem a Ialorixá Gildária dos Santos, a baiana Mãe Gilda, vítima de intolerância religiosa com agressões físicas e verbais. Liberdade religiosa significa a proteção da fé, seja ela qual for. O Brasil também tem normas jurídicas de punição à intolerância religiosa, que é considerada crime, com pena de multa e até prisão de 1 a 3 anos. Mesmo assim, os casos ainda são registrados em todo o país. Só no Rio de Janeiro, no ano passado, o Instituto de Segurança Pública do Estado registrou 1.355 crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa, cerca de 3 casos por dia. É importante registrar boletim de ocorrência. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, contam com delegacias especializadas para o atendimento de vítimas de racismo, homofobia e intolerância religiosa. Para repercutir o assunto, a gente conversa agora com o sociólogo Guilherme Nogueira, que é integrante do Calundu, grupo de estudos sobre religiões afro-brasileiras. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado, boa tarde. Guilherme, para a gente começar, né, qual é a relação entre intolerância religiosa e racismo religioso? Existe alguma diferença? Sim, bom, primeiramente peço licença aos mais velhos para falar e à memória de Mãe Gilda, né? Bom, a intolerância religiosa é um termo mais comum, mais amplo e mais genérico também. No limite, se refere, quando a gente fala em intolerância religiosa, né, a ataques de quaisquer ordem à violência entre indivíduos por desacordo sobre questões de diferentes religiões, crenças, etc. Passa por uma ideia, né, pela ideia de não tolerar. E quem está em posição de tolerar ou não, é importante dizer, é sempre alguém que está em uma posição de poder, alguém que tem mais poder em uma relação de hierarquia social. O racismo religioso, por sua vez, né, advém justamente desse exercício de poder ser quase sempre direcionado contra as religiões afro-brasileiras, contra as religiões negras,
as religiões identificadas com uma ideia de África, né? Ou seja, ainda que possa haver intolerância entre todas as religiões, né, o que se observa com maior frequência no Brasil é a violência contra religiões afro-brasileiras. Eu desconheço, por exemplo, ataques a templos budistas, ou é raro se escutar falar em demonização de outras religiões que não são religiões que não são cristãs, né, e são minoritárias em termos de seguidores e seguidoras no Brasil. Mas contra as religiões afro-brasileiras, contra o candomblé, a umbanda, a jurema, o tambor de Minas, o batuque do Rio Grande do Sul, etc., contra as macumbas e as encantarias brasileiras, há grande e histórica violência. E cabe a gente dizer, né, o componente racial, que é estrutural no Brasil, é inegável, posto que são religiões organizadas no Brasil a partir da violência do tráfico negreiro, da escravidão negra, e praticadas por pessoas negras ou vestidas com adereços que se remetem à negritude, como a roupa de baiana, por exemplo, né? Então são essas as religiões que são atacadas, seus templos é que são violentados, apedrejados, etc. E a isso, essa violência reiterada, que ademais religiosa é racial, é o que, de uma maneira mais correta, a gente deve chamar de racismo religioso. Como a gente consegue combater a intolerância religiosa, o racismo religioso, que a gente notoriamente vê nos dados, né, que são contra as religiões de matrizes africanas? Bom, o combate ao racismo, de uma forma geral, ele é um dever do Estado. Então, é o Estado que deve garantir, né, a liberdade religiosa, né? Então ele é o principal ator no combate à intolerância religiosa ou ao racismo religioso. A gente tem que lembrar que todo tipo de intolerância, de violência, é um desafio à convivência democrática, né? E que essa democracia não deve ser confundida com o desejo da maioria, né? Essa ideia de desejo da maioria é o que os ativistas acadêmicos chamam de ditadura da maioria, né? Então, quando a gente fala num convívio democrático, a democracia ela pressupõe que todas e todos têm assegurado seu espaço de liberdade de fala e de expressão, mesmo as minorias. E essas minorias, então, de novo, devem ser protegidas pelo Estado justamente para que esse direito de se expressar, de existir, seja respeitado. É mais do que ter direito a voto, por exemplo, né? Todas e todas cumprirem com os acordos de convivência coletiva, né, que respeitando as leis, sempre tendo o direito de levar uma vida plena, com respeito às suas especificidades, com liberdade garantia de livre exercício de suas diferenças, de sua diversidade, mesmo em uma situação de ser minoria. Isso deve ser garantido pelo Estado e precisa ser combatido pelo Estado. Obviamente com a participação do controle social denunciando, etc. Na sua opinião, como estudioso das religiões, como sociólogo, você acha que teve algum avanço nos últimos anos em relação a essa questão da tolerância religiosa, de se combater a intolerância de alguma forma? Olha, nos anos mais recentes, o que parece ser mais visível são alguns retrocessos, né? Como, por exemplo, a redução da importância da atuação da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, ou as polêmicas em torno da Fundação Cultural Palmares, né? Que sempre foram instituições importantes nessa temática. Também ataques à laicidade estatal, como ocupação de cargos públicos para a promoção de convicções religiosas, né? Também, obviamente, o aumento do número de casos que, por vezes, são inclusive apresentados pela grande mídia, né, de ataques a terreiros, a pessoas portando signos das religiões afro-brasileiras, etc. Recentemente, a gente teve ataque a criança, né, o que é uma violência ainda maior. Então, nesse sentido, a sensação maior é de retrocesso, não tanto de avanço. Mas, no lado do avanço, né, cabe lembrar que em 2020 o STF votou pela constitucionalidade do abate religioso e defendeu abertamente, inclusive no discurso dos ministros e das ministras em seus votos, né, defendeu abertamente a liberdade das religiões afro-brasileiras de seguirem seus rituais tradicionais, seja aqueles relacionados com a alimentação ou outros, né? Então, eu acho que essa votação em particular a gente deve perceber como um avanço. Guilherme, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Obrigado. Termina amanhã o prazo de inscrições para a primeira edição do programa de intercâmbio acadêmico Por Dentro do Supremo. Ele vai ser realizado entre os dias 9 e 11 de março de forma virtual. Serão disponibilizadas 5 vagas para estudantes de pós-graduação e 15 vagas para estudantes de graduação dos cursos de Direito, Ciências Sociais, História, Gestão de Políticas Públicas ou Economia.
Entre as atividades previstas estão aulas magnas com juristas e figuras renomadas da história do STF, o acompanhamento de sessões de julgamento e debate com assessores dos ministros sobre os principais itens da pauta. Para participar do processo seletivo, os estudantes interessados devem preencher o formulário de inscrição que está no site do STF, apresentar currículo, documentos de identificação pessoal, comprovante de matrícula, carta de motivação e ensaio acadêmico com o tema A atuação das Cortes Supremas no período da pandemia da Covid-19. A participação é de graça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.